Olá amigos, olá irmãos. O tema de hoje da nossa reflexão é como são conhecidas as ovelhas de Jesus. E Jesus declara em João 10, 27 e 28 o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Após dizer que os judeus não eram suas ovelhas, Jesus caracteriza então quem são elas. E por isso ele diz, as minhas ovelhas. E faz uma das mais lindas declarações de toda a Bíblia. Não pertencem as ovelhas de Jesus a uma denominação, nem se caracterizam por uma determinada liturgia. São conhecidas por 6 marcas, todas de relacionamento com ele. A primeira dessas marcas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Elas ouvem a Jesus, não a estranhos. Tem muitas ovelhas ouvindo a voz de outros pastores, de falsos pastores, que ao invés de conduzir as ovelhas por caminhos retos e santos, por águas tranquilas e pastos verdejantes, as conduzem por caminhos pedregosos e debaixo do sol escaldante, levando-as à dor, sofrimento e morte. Ezequiel 34, versos 10, 15 e 16, diz assim o profeta: Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. As ovelhas de Jesus, então, ouvem a sua voz e o conhecem. A segunda marca que Jesus diz sobre quem são as suas ovelhas é que eu as conheço, disse ele. Não apenas sabe os nomes, e ele sabia muito bem, e ele sabe muito bem, ele sabia muito bem o nome de Zaqueu, por exemplo, que subiu naquela árvore, mas ele se relaciona com elas, sabe de suas carências e de suas fraquezas. Ele sabe o que é ser gente, pois foi como nós. Conhece as nossas dores e fraquezas. Que consolo! Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer, diz um dos nossos belos hinos. A terceira marca é que elas me seguem. A ovelha de Jesus segue a Jesus, não ao pastor ou ao dono da seita. Seguem e não apenas contemplam, imitam-no ao segui-lo, porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, 21. Seguir a Jesus não é cantar ou tocar na igreja, não é ser professor ou fazer ação social na igreja. É muito mais que isso. É procurar imitar a Jesus no seu cotidiano. E a quarta, eu lhes dou a vida eterna. Quarta marca das ovelhas de Jesus. Ninguém consegue a vida eterna. Ele a dá. É dom dele, vem dele, é presente dele. E não dá aos bons ou aos religiosos, mas aos que o seguem. Não vem pela nossa virtude ou nossa perseverança, vem por ele. Não nos salvamos, somos salvos. Não somos o sujeito da salvação, ele é. E a quinta marca das ovelhas de Jesus é que jamais perecerão. A vida eterna não é figura de linguagem, é vitória sobre a morte. Crer em Jesus é saber que viveremos eternamente com ele.
O cristão zomba da morte, como Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 55, encara com naturalidade e diz como Bar: vem, doce morte. Ela não assusta, mas nos leva para junto dele. Como disse Bonhoeffer, a morte é o supremo festival no caminho da libertação. E a última marca: ninguém as arrebatará da minha mão. É a segurança do salvo. O salvo canta como Lutero: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Satanás pode ser perigoso e rugir como leão ao nosso redor, mas é um derrotado. Vencido cairá por uma só palavra, diz o hino. Dizemos como Paulo: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser ovelha de um bom pastor é muito bom. Fui ovelha do saudoso pastor Ademar Esteves de Freitas e foi um tempo de refrigério e muita alegria, carinho, aprendizado para a minha vida. Um bom pastor, um amigo leal. Mas antes dele e acima dele, sou ovelha de Jesus Cristo. E ser ovelha de Jesus é muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja realmente conhecido como uma ovelha verdadeira do rebanho de Jesus, por essas características, estas marcas que acabamos de listar nesta hora. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.